Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Juliana Lima e estarei ensinando vocês a fazer esse lindo violão. Esse arquivo vai estar disponível para vocês na descrição do vídeo. Aqui eu estou passando para o papel manteiga porque eu não estava a fim de recortar ele. Eu quero usar ele outras vezes e não ter que ficar imprimindo. Eu deixei dois modelos porque vocês podem fazer o modelo que vocês quiserem. Recorto o desenho. Aqui eu vou usar uma placa de isopor de 2 centímetros. Eu vou colocar esses alfinetes para enquanto eu estiver marcando o desenho, não sair do lugar. Com uma canetinha faz todo o contorno. Eu fiz essa marcaçãozinha em cima para saber aonde vai a caneta. E com um cortador redondo, eu fiz essa marcação para saber onde que era. E por incrível que pareça, deu o mesmo tamanho do desenho. Cuidadosamente, a gente vai cortar com estilete agora. Tentem deixar bem retinho. A espessura dessa placa é de 2 centímetros. Eu não recomendo usar maior, porque fora esses 2 centímetros, a gente ainda vai acrescentar massa. Ficou desse jeito. Aonde fica o rebarbinha, a gente vai tirar. Isso que eu tô segurando é um aplicador de pomada. Vocês encontram em farmácia. Algumas lojas vendem também, algumas lojas de biscuit. Eu ganhei esse daqui da Lu. Cabe uma caneta certinho. Aqui eu vou fazer a marcação mais ou menos até onde ele vai. E com a caneta, eu não vou usar o aplicador porque ele não tem a ponta fina. Eu vou usar a ponta da caneta para fazer esse furo. Eu coloquei um pouquinho do meio para cima, não coloquei exatamente a caneta no meio. Só tentem não colocar muito para cima para não estragar a parte de cima. Aquela parte que tá saindo é a parte onde a gente colocou o cortador redondo. Não tem problema ficar esse buraco. E se não ficar, vocês podem dar um jeitinho de ficar esse buraco, que depois a gente vai colocar massa. Só para ficar fundo. Agora eu encaixei o aplicador de pomada. Encaixei exatamente na marcação onde ele deveria ficar encaixado. Tô vendo com a foto e vou arrumar. Se ficar torto, arrumem. Aqui ficou certinho.
Encaixei a caneta agora para ver como vai ficar a outra parte. O que que a gente vai fazer agora? Vamos passar cola em tudo. A cola vai garantir que não dê bolha no meio quando a gente colocar a massa. Eu passei cola nas laterais também. Coloquei a caneta no isopor e só encaixei. Vou deixar secando assim, pelo menos meia horinha secando. Um pedacinho de massa eu vou encaixar naquela parte do meio e vou afundar. Não tem problema se não ficar lisinho ainda, porque quando a gente for encaixar, cobrir toda a parte de cima, a gente vai fazer isso de novo. Esse cantinho que ficou um buraquinho, se no de vocês ficarem, vocês arrumem agora, antes de cobrir com massa. Aqui eu só tô afundando a massa pra dentro mesmo e deixando bem lisinho. Com aquele abridor de massa mais fino que já vem no rolo, eu abri uma massa mais ou menos do tamanho e vou encaixar na parte de trás primeiro. Tira toda a bolha. A gente passa o rolo levemente, não apertem muito, só para tirar as bolhas que ficar no meio. Eu ia tentar tirar com uma esteca de faquinha, mas não deu certo. Eu fiz o teste e não deu certo. A melhor maneira mesmo para fazer isso é vocês vai puxando a massa para baixo e rasgando. Tomem cuidado para não apertar e não deixar o dedo marcado no meio. Depois, com o pincel modelador dessa maneira, vocês alisem essa parte para ficar retinho. Agora, a mesma coisa na parte da frente. Cuidadosamente passem o rolo. E vamos rasgando. Quer dizer, vai puxando para baixo e rasgando. A mesma coisa. Depois passo o pincel modelador novamente para deixar retinho. E faz essa marcação aqui do meio. Com o pincel dessa maneira virado para cima, vocês deixam a parte bem retinha, a parte redondinha.
Coloquem a caneta. Quando colocar a caneta, vocês podem ver que apareceu a pontinha da caneta ali. Vocês arrumem. Ficou desse jeito. Eu abri uma tira de massa. E vou colocar aqui agora. Eu abri essa tira de massa um pouquinho maior. Se eu não me engano, tem 4 centímetros. Encaixem. Antes de eu fazer isso, eu esperei um pouquinho a parte da frente e a parte de trás secar, pra gente ter onde segurar. Com o rolo a gente passa retinho. Só tem que tomar cuidado pra não deixar ficar borda, porque tem que ficar reto, não pode ficar aquelas bordinhas redondas. Com a tesoura a gente tira o excesso, só essa parte que sobrou. O resto a gente vai tirar da mesma maneira. A gente vai puxando e rasgando. Quando a gente faz isso, a massa fica fininha. Essa massa fininha que a gente está colocando pro lado de cima, depois a gente tira com água e com pincel modelador, então não tem problema. Ó, agora a gente vai alisar dessa maneira. Só tomem cuidado para não deixar essas bordinhas redondas. Ela tem que ficar retinha. Eu tô alisando com pincel modelador. Feito isso, com o dedo molhado na água. Aí vocês podem colocar no ventilador essa parte, para depois continuar fazendo a parte de trás também. Ou se não tiver ventilador, é só deixar secando um pouquinho antes de fazer a parte de trás. O que que eu fiz nessa parte? Com a mesma espessura que a gente está esticando a massa, que é aquele mais fininho, que vem no rolinho, eu estiquei um pedaço de massa e apenas cobri. E tirei rasgando. Essa parte de baixo a gente vai unir. Ficou dessa maneira. O que que eu tô fazendo agora? Eu vou deixar ele meio quadradinho. Vocês podem passar o cabo do pincel modelador mesmo. Eu só não usei o cabo do meu pincel modelador porque ele tá sujo.
Ficou dessa maneira. Tá estranho, mas a gente vai arrumar isso. Tô sovando a massa porque eu deixei ela muito tempo parada. Com o abridor de massa, aquele mais grossinho, vocês abrem a massa e apenas encaixa na parte de cima. Não tem problema se não der o tamanho certo. Ó, vou apenas encaixar dessa maneira. Depois a gente ainda vai passar mais uma tira de massa aqui em cima. Como que eu fiz com essa parte? Me encaixei certinho e tirei com uma agulha. Só tomem cuidado na hora que for fazer isso para ele não grudar na base que vocês estão usando. Passa um pouquinho de óleo. Infelizmente a minha base grudou um pouquinho, mas eu arrumei. Puxa esse resto de massa para trás ou corta com a tesoura. Arrumem os cantinhos para ficar certinho. Aqui eu vou acrescentar mais uma bolinha de massa. Só para ficar retinho. Só tomem cuidado para não colocar muita massa e acabar tirando esse buraquinho, porque esse buraco ele tem que ficar aí. Aqui, com um pedacinho de massa, eu vou emendar essa parte e vou deixar retinho. Eu abri um rolinho de massa, coloquei em volta daquela parte redonda e dei uma leve achatadinha. Agora eu estiquei um pedaço de massa com aquele mais fininho. E vou colocar a parte do cabo do violão. Eu cortei essa parte no olhômetro mesmo.
Por incrível que pareça, deu certo. Ali eu estava conferindo com o desenho. A gente vai encaixar agora. A parte que sobrou, tirem na tesoura. Essa parte a gente vai deixar assim mesmo. Com uma esteca de faquinha, a gente vai fazendo um risquinho. Só não emendem essa parte hoje, deixa pra emendar essa parte amanhã. Agora eu tô fazendo o desenho do meio, que vai no violão. Eu fiz o desenho no olhômetro também, mas vocês podem usar o desenho do papel pra ficar igualzinho. Tô arrumando as rebarbinhas. Encaixei no papel. Ficou igual o desenho. E vou encaixar. Eu não passei cola, gente. Eu só passei água mesmo pra grudar a massa. Eu fiz uma marcação na caneta pra saber aonde que começa a massa. A gente vai fazer a parte de cima. Coloquem só um pouquinho para baixo da marcação, porque a gente vai tirar um pouquinho ainda. Essa parte de cima eu não cortei muito. Deixa retinho e faz o desenho igual tá no papel. Com a esteca de faquinha a gente vai marcar o meio e fazer essas pontinhas. Não se preocupem com o tamanho, porque a gente vai enxertando massa. A gente marca o meio. E vai desenhando igual tá no papel. Com uma régua, vocês podem fazer com régua ou com estilete. Eu tirei esse finalzinho para deixar ele reto.
Por isso que eu falei para colocar um pouquinho de massa mais para baixo da marcação. Encaixei. Ó, ficou estranho, mas a gente vai arrumar isso. O que que eu vou fazer? Eu vou passar um pouquinho de óleo, porque eu não quero que a caneta grude ainda. Quer dizer, eu não quero que a massa da caneta grude na massa do violão. Ficou desse jeito. O que que a gente vai fazer agora? Eu não medi essa parte dessa massa. Vocês podem pegar um pouquinho de massa. Eu vou copiar o desenho e deixar bem grossinho. Falei errado, né? Eu não medi, eu não pesei. Vamos fazer a mesma coisa, o mesmo desenho, igual tá no papel. Marco o meio e depois faço uma pontinha. Agora é só encaixar. Antes de encaixar, achatem um pouquinho para ficar retinho a parte de baixo. Não tô usando cola e aqui eu não usei água porque a parte de baixo da massa também tá úmida. Só vou encaixar com a parte de baixo, mas eu vou tentar não mexer muito na parte da frente, porque eu quero que essa parte da frente fique retinha. Não precisa unir muito com o pincel modelador, porque isso a gente vai deixar para fazer depois. Com estilete eu tô tirando a sobra. E vou deixar encaixado para amanhã. Ficou dessa maneira. Eu vou abrir um rolinho de massa. E vou colocar aqui no cantinho para unir. E deixar bem retinho. Eu já coloquei o mesmo rolinho de massa dos dois lados. Agora eu só tô unindo. As sobras a gente tira. Passa água. E vai alisando com o dedo. Vamos fazer a mesma coisa com a parte de cima. Com o pincel modelador a gente vai alisando e tirando as sobras, tirando o excesso.
Só tomem cuidado com a parte de cima para não tirar aquela marcação. Eu abri um pedacinho de massa para colocar na frente. Aí vocês estiquem para trás e rasguem. Essa marcação de cima a gente faz de novo. Como essa parte já estava sequinha de ontem, a marcação é só passar o pincel por cima que ele já marca novamente. Agora é só alisar. Tô empurrando essa massa para baixo, mas se ficar muitas sobras, a gente tira com estilete. Vai alisando com o dedo molhado, ficou desse jeito. Como a gente começou a fazer ontem, vocês podem ver que a massa encolheu. A gente não vai deixar desse jeito. Eu abri um rolinho de massa. Não precisa mais passar óleo naquela parte, porque agora a gente vai unir tudo como se não tivesse caneta dentro. Porém, a caneta vai ficar lá, pelo menos 2 dias. Podem colocar massa sem medo. Essa parte depois a gente vai tirar no estilete. A gente vai unir com o pincel modelador, deixar bem lisinho e depois com o dedo molhado. Essa parte da frente que a gente tá usando, passando massa, se sumir os risquinhos, façam os risquinhos novamente. Ficou desse jeito. Agora eu vou passar o dedo molhado para alisar bem. Eu fiz 6 bolinhas bem pequenininhas e 6 bolinhas maiorzinhas. Ali eu fiz uma leve marcação primeiro e já tô passando cola para saber onde que eu vou colocar as bolinhas. Vocês podem fazer essa parte com palito de dente mesmo, se não tiver uma estequinha bem fininha. Encaixa no lugar certinho e aperta só um pouquinho. Só tomem cuidado para não achatar a bolinha. Essas bolinhas maiorzinhas eu dei uma leve achatadinha nela antes de colar.
Agora a gente vai fazer esse detalhe que tem no meio. Não passei cola, eu passei água. Tô fazendo só esse risquinho que tem no desenho. Eu esperei secar bem, eu esperei secar 2 dias. Aqui eu fiz o teste de cores. Eu não sabia se eu ia pintar tudo de preto e passar o azul por cima, ou se eu iria passar o azul direto no branco. Aí eu preferi, achei mais bonito o azul direto no branco. Eu vou dar 2 mãos de tinta. Esse azul eu não diluí na água. Tô pintando direto mesmo, sem diluir. A primeira mão eu passei de qualquer maneira. A segunda mão eu já passei retinho para não ficar as marcações. Passei retinho assim, eu quis dizer no mesmo sentido. Ficou desse jeito. Agora a gente vai usar a tinta preta. Não usem tinta de tecido. Essa tinta aqui é uma acrílica fosca, da Acrylex mesmo. E essa daqui é uma Aquacolor. Eu achei essa tinta muito linda. Só não usem tinta de tecido, porque tinta de tecido, depois que seca, ela vira um plástico. Então, se você passar a mão, ela sai no dedo. A tinta preta eu tô diluindo um pouquinho na água, mas não muito. E eu vou passar 2 camadas de tinta também. Eu comecei pintando essa parte do meio, de preto, que é a parte funda. Essa parte em volta, eu achei que ficou muito fininho, então podem pintar de azul também, não tem problema. Porque eu vou colocar mais uma tirinha de massa. Agora vamos pintar toda a lateral do violão de preto. Eu tô copiando esse violão aqui, que eu achei muito lindo. Tô pintando essa parte de azul. Eu esperei a parte preta secar um pouquinho pra gente poder segurar. Aqui eu tô usando terra queimada com um pouquinho de preto, pra ficar bem escuro, mas não muito. Não é tinta de tecido, tá, gente? É aquela tinta da Acrylex de tampinha rosa. Vocês podem usar a de tampinha rosa ou a de tampinha verde. Só não use as tintas de tampinha cinza, que é para tecido, e aquelas fluorescentes que é tampinha preta, que também é para tecido. Eu diluí essa tinta com um pouquinho de água também. Aqui eu tô passando cola. Vocês podem ver que eu pintei a outra parte de azul, a parte que eu acabei de falar. E tô passando cola em volta porque eu vou abrir um rolinho e colocar aí, um rolinho de massa. Não tô passando cola porque como a gente passou tinta, talvez a água, quer dizer, não tô passando água porque talvez a água não pegue na tinta. Então eu preferi usar cola mesmo.
Eu abri um rolinho de massa um pouquinho mais grossinho e encaixei aí. Ficou dessa maneira. Agora a gente vai pintar essa parte de marrom. Não tem problema se essas linhas ficar pintada de marrom, porque a gente vai passar o prata por cima. Essa parte do meio, vocês tomem cuidado para não pintar a parte azul. Se acontecer de relar tinta marrom na parte azul, é só passar um lencinho umedecido, um paninho molhado ou um cotonete molhado, ou um algodão molhado, qualquer coisa para tirar. Só não pode esperar secar muito para tirar, que senão fica mais difícil. Tô pintando essa parte de marrom também. Vocês podem ver que entre o marrom e o azul ficou uma tirinha branca. E eu fiz proposital essa tira branca mesmo. Com um pincel um pouquinho mais fininho, eu vou fazer o contorno. Só tem que tomar bastante cuidado para não manchar a parte azul. A parte de cima eu pintei de preto mesmo. E deixei uma tira branca em volta do contorno. Não tem problema passar tinta preta em cima das bolinhas pequenininhas, que depois a gente vai passar o prata por cima. Já as bolinhas que estão do lado de fora, as maiores, eu pintei de preto na frente e atrás. Ficou desse jeito. Com essa tinta relevo, prata, eu fiz essas bolinhas. Se não tiver tinta relevo, pode usar tinta prata mesmo. Tinta prata eu tenho essa daqui. Com um pincel bem fininho. Se vocês não tiverem esse pincel, vocês podem usar um fio de cabelo. Eu vou fazer os risquinhos com essa tinta prata. Lembrando, a tinta prata não pode ser tinta de tecido. O lado que a gente começa a pintar, ele fica carregado de tinta. Então, depois eu vou virar a peça ao contrário e vou fazer da frente para trás e de trás para frente. Ó, eu virei a peça ao contrário e tô fazendo do outro lado dela também. Para não ficar muita tinta carregada só de um lado. Ó, tô fazendo de novo. Vocês podem usar um palito de dente.
Só colocar um pinguinho de tinta prata em cima dessas bolinhas. Já as de fora eu só pintei a frente de prata. A parte de trás eu deixei preto mesmo. Eu fiz o teste primeiro, mas eu vou ensinar pra vocês essa parte dessa pintura. Eu usei esse pincel, eu usei a tinta preta com um pouquinho de água, eu diluí um pouquinho com água. Tentem não molhar a parte das laterais. Usei a mesma tinta. O que que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer a segunda mão. Para a segunda mão, eu não vou até o final do preto, eu vou só até o meio. Eu vou como se fosse varrer, dando umas leves varridinhas. Nessa parte, gente, tentem não diluir muito com água, porque senão a tinta ela vai ficar muito transparente. Ó, eu não tô indo com o preto até o final. Eu tô indo só até o meio. Que aí vai ficar duas camadas. Vai ficar uma camada mais clara de preto e a outra camada mais escura. Ó, eu fiz desse jeito. Eu relei o pincel na parte da lateral e puxei um pouquinho para frente, delicadamente, subindo a mão. Você sobe meio que já tirando o pincel. Antes de eu fazer essa parte, eu esperei aquela parte de prata que a gente fez secar para não borrar. Tô passando a primeira camada de preto. A segunda camada a gente vai só até a metade da primeira camada. Essa parte aqui eu usei só o cantinho do pincel. Eu já passei a segunda camada até a metade. Agora eu vou tirar essa parte no estilete. Tomem muito cuidado para não cortar o dedo. Ó, ficou desse jeito. E esperem a parte preta secar também, porque senão pode borrar. É que eu não tive paciência porque eu tava louca pra ver como que ia ficar. Então, essa pintura eu fiz praticamente no quarto dia. O terceiro dia eu fiquei sem mexer na peça. Ficou dessa maneira. Vocês podem ver que ele fecha direitinho. Tem que esperar secar bem o biscuit antes de pintar e antes mesmo de tirar no estilete, porque senão depois a massa encolhe. Ó, ficou perfeito. Se vocês quiserem, vocês podem passar verniz nele inteirinho. Mas se for passar verniz, deixa a caneta dentro. Pra caneta eu vou dar um toque final. Ah, vocês podem ver. Eu pintei essa parte aqui, ó, depois que eu tirei. Ó, ficou dessa maneira. Passei tinta por dentro. Bom, aqui eu só vou dar um detalhe final para aquela caneta. Não pode pintar a caneta por fora, porque senão ela não vai encaixar. Então eu coloquei o esmalte por dentro.
só para dar um toque a mais na peça. Você vai colocando a tinta de esmalte dentro da caneta. Essa parte é bem chatinha. Eu demorei um pouquinho para conseguir cobrir tudo. Eu fiz esse mesmo processo várias e várias vezes, até conseguir cobrir o final da caneta. Tem uma bolinha de ar que tem no meio da caneta Bic. Se tampar ela, vocês estampem com uma agulha. Eu fiz desse jeito para empurrar a tinta para trás. Depois eu coloquei um arame para empurrar essa tinta para trás. Bom, praticamente é isso, gente. Com essa maneira que eu ensinei vocês, dá para fazer vários tipos de violão e modelos diferentes. Dá para fazer guitarra também. Agora é só caprichar nas cores e deixar a imaginação voar. Antes que eu me esqueça, essa parte onde vai encaixar o cartucho da caneta, vocês não podem deixar com tinta, que senão ele não encaixa depois. Que é essa parte onde vai encaixar a tinta. Onde vai encaixar a tinta, não, onde vai encaixar a ponta da caneta. Se acontecer isso, é só vocês tirar um pouquinho com acetona. Bom, praticamente é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e depois me mandem a peça de vocês para eu poder ver. Ficou desse jeito. Degradê com o preto pro azul. E é isso. Tchau, galera, e até a próxima. Ah, não se esqueça de se inscrever no meu canal e deixar o seu joinha.